Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 6 até o final da sessão, que vai até o versículo 13, melhor dizendo. Nós colocamos aqui até o verso 13 exatamente. Nós vamos até o verso 13, onde termina a sessão. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estás farto, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede, nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos. Tua presença, Santíssimo Senhor, nós nos encontramos e certos de que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, fala ao seu povo por meio da tua palavra, através da pregação da tua palavra. Nós clamamos mais uma vez ao Senhor que, pelo poder do teu Espírito, o Senhor venha desvendar os nossos olhos nessa noite, a fim de podermos contemplar, Senhor Deus, as maravilhas do teu Evangelho. Pedimos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é, irmãos, o remédio para a soberba e a presunção? Qual é o remédio para a soberba e a presunção? O que é que o Senhor nos instrui no combate a esse pecado? A soberba, que ela tem manifestações das mais diversas, até mesmo ela se disfarça de humildade, às vezes ela se disfarça de serviço, às vezes ela se disfarça de cuidar do próximo. A soberba, ela se revela multifacetada. O problema está exatamente no nosso coração e como nós olhamos para as coisas da vida e para as pessoas. Qual é a fonte da soberba e qual o remédio contra a soberba? Há um aspecto importante na revelação bíblica, irmãos, que nós sabemos que a fonte da cura, ou eu posso dizer da restauração do homem na luta contra esse pecado, ela está exatamente no conhecimento. O conhecimento, ele faz com que o que Paulo diz em vários lugares, especialmente aqui na carta aos Coríntios, ele diz que você não pense sobre si mesmo mais do que é devido. Você pense aquilo que é devido, aquilo apenas que você é. Não pense mais do que você é. E normalmente nós queremos resolver o problema do que nós chamamos de estima ou baixa estima das pessoas, fazendo com que elas se sintam superiores às outras, ou olhando para as outras com um olhar de superioridade. A cura para a soberba não está na ignorância, está no conhecimento. O conhecimento de quem é Deus e de quem nós somos. Exatamente aqui repousa a nossa restauração. A falta de conhecimento, ou mesmo da aplicação desse conhecimento na vida, nos leva claramente a uma vida de arrogância, de presunção nessa terra.
a fonte para a restauração está em Deus, assim como a fonte do amor está em Deus. Nós sabemos assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Entenda? A Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Depois a mesma Bíblia, na mesma carta de João, no Evangelho, na carta de João, na primeira carta vai dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos ao próximo porque Ele nos amou. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Em outras palavras, a fonte do amor é Deus. Eu só vou deixar de amar ao próximo e amar a Deus se Deus deixar de me amar. Esse é o ponto central da caminhada cristã. Por isso que a fonte do amor não está em mim, está em Deus. Assim como a fonte do entendimento da humildade não está em mim, está em Deus. Uma vez que a fonte sou eu, ela me conduz diretamente a uma percepção equivocada, tanto do que eu sou, como dos meus irmãos, como daqueles que estão ao meu lado. Não há como fugir. O remédio para a soberba é o conhecimento da fonte de onde procede todo bem. Porque até mesmo eu posso ser arrogante quando eu amo alguém. Mas se eu amo porque eu fui amado primeiro, a fonte desse amor me coloca exatamente no lugar certo. A soberba, ela parte do pressuposto de que aquilo que eu tenho é fruto da minha própria força. Mas se eu entendo que o que eu tenho procede de Deus, não há espaço para soberba. Não há espaço para soberba. É por isso que quando você faz o que deve ser feito e pratica o que deve ser praticado à luz da palavra de Deus, e você conhece a Deus e conhece a você mesmo, logo você sabe os seus limites, o que deve pensar acerca de você, você tem gratidão no coração, não soberba. Entenda, essa é a diferença. O conhecimento de Deus e da nossa natureza, quando nós fazemos aquilo que é para ser feito, gera gratidão no nosso coração, não soberba. A soberba é fruto de não entendimento de onde procede todo bem. O apóstolo Paulo está lidando com um problema na igreja, irmãos, seríssimo, que vem sendo discutido desde o início do capítulo 2, depois do verso 6 do capítulo 2 até aqui, mas particularmente do capítulo 3, verso 5, ele entra nesse assunto da divisão na igreja. E ele está tratando aqui como curar a divisão na igreja. E Paulo não está simplesmente dizendo que a cura da divisão na igreja está baseado simplesmente em nós nos amarmos, mas em nós conhecermos. Porque esse conhecimento gera o verdadeiro amor. Mas sim, eu tenho que amar ao meu irmão, mas esse amor não é fruto da ignorância, é fruto do conhecimento. Paulo, então, está tratando aqui de um pecado gravíssimo no meio da igreja, que tem trazido divisão no meio da igreja, e tem levado o evangelho a ser envergonhado entre as pessoas. Porque o que Paulo vai mostrar é que ele se preocupa com coisas que diz respeito à glória pessoal, mas não com a glória de Deus. Esse é o fim da soberba, em última instância. Ele não busca a glória de Deus, ele busca a sua própria glória. Então, voltando para o nosso texto, por favor, no capítulo 4, verso 6 em diante, a gente já explorou o verso 6, mas vamos reler a partir do 6, é importante para compreendermos esse ponto nesse dia. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, não é? Apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Perceba que Paulo aqui, ele passa a dizer tudo aquilo que ele tratou anteriormente, não é? É uma figura, ele aplica isso para ele e Apolo. Aquele que planta e aquele que colhe, aquele que faz um serviço, o que faz outro serviço, mas o crescimento vem do Senhor. Ambos dependem do Senhor, ambos são dependentes de Deus, mas eles têm trabalhos diferentes. Distinção, há distinção na igreja, não há superioridade na igreja, nesses termos, existe distinção na igreja, mas o cabeça da igreja sempre é o Senhor. E Paulo diz, olha, eu usei essa doutrina que eu venho ensinando até aqui, e usei eu e Apolo como exemplo daquilo que tem acontecido na igreja. Eu planto, Apolo rega.
Eu lancei o fundamento, ele edifica. Ele continua: apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. E aqui, deixa só eu frisar, porque esse é um tema importante para o apóstolo Paulo, vai ser até um tema que, a partir do verso 14, você pode abrir lá comigo, veja, irmãos, ele diz: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Ora, Paulo então está estabelecendo um padrão, e é esse o grande ponto. Paulo o que ele trata e ele se põe como exemplo, é para que a igreja o veja como um exemplo, como um padrão. Essa é a preocupação central dele, para que eles aprendam como devem se comportar em tais circunstâncias. Então ele diz: ora, irmãos, eu faço isso por vossa causa. Não é por mim, é por vocês. Segundo, para que por nosso exemplo aprendais isto. Para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. O que eu penso sobre um ministro, sobre Paulo, sobre Apolo, não deve ser fruto do meu pensamento, mas o que a palavra diz sobre ele. E o que é que a palavra diz sobre ele? Nós vimos já anteriormente, ele diz: nós somos, importa que vocês nos considerem ministros de Cristo, não é? Ministros de Cristo, e isso é importante, e despenseiros dos mistérios de Deus. Vocês precisam olhar para os líderes da igreja com esse olhar: ministros de Cristo e despenseiros. Esse é o propósito, então, que ele passa a descrever. Nós já elaboramos em cima disso nos domingos anteriores, mas a partir do verso 7, que é onde nós vamos começar, não é? Ele diz: pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? Essa é a pergunta-chave. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Tudo se resume na resposta dessas duas perguntas. Quem é que te faz sobressair? É a tua própria sabedoria? É o evangelho que você ensina, fruto da tua própria inteligência? É a tua capacidade e a tua inteligência que faz isso? Ele acabou de ensinar, e é o que ele vem ensinando nos versos anteriores, que o que ele prega é o evangelho que é chamado os mistérios de Deus, que nos foram revelados. O evangelho foi anunciado por Deus aos profetas, e desde então nós temos do Antigo Testamento o descortinar do evangelho de Cristo. Segundo, o que eu tenho, o que é que eu possuo que não foi recebido? O que é inato em mim? Paulo pode muito bem olhar para si e ver como ele era um homem capaz, como ele era inteligente, como ele era estudioso, como ele era um homem que amava a lei. Mas ele disse aos filipenses as seguintes palavras: se alguém tem do que se gloriar, eu tenho muito mais, porque eu sou judeu, dos judeus, eu sou da tribo de Benjamim, dentre os fariseus, eu era o principal, era zeloso. O que você tem para falar de mim, para falar de você, eu tenho para falar muito mais de mim. Ele diz: mas eu considerei tudo isso como refúgio por causa do conhecimento de Cristo, da grandeza do conhecimento de Cristo. Esse conhecimento aqui, que agora eu tenho, eu troco tudo que eu possuía por ele. O que eu tenho não fui eu que adquiri, eu recebi do Senhor. Lembra das palavras de Paulo, nós vamos falar nisso na sequência do capítulo, mas nascer do Senhor, quando tratarmos, lendo 1 Coríntios, Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Até mesmo o sacramento foi recebido do Senhor, não veio da mente dele, não foi produzido por ele.
A igreja não é fruto do labor humano, a igreja não é fruto de reunião de administradores que estabelecem um padrão para ela. E você vê exatamente o que acontece nos nossos dias. É muito fácil as igrejas serem transtornadas por conta de um modelo novo que se estabelece, que não tem fundamento na palavra, mas na administração moderna, na estrutura moderna de empresa. E aí você vai vendo isso acontecer de modo tão impressionante, como, por exemplo, o uso doentio do que se chama dos pequenos grupos em muitas igrejas. Não, a igreja é muito grande, nós somos uma mega igreja, então nós vamos criar pequenos grupos, vamos dividir a igreja. Muito bom isso, até parece muito bom. Só que essa é a forma de destruir o sistema de governo que é presbiteriano, entenda, não é da nossa igreja. Presbiteriano é um sistema de governo bíblico, que é governado por presbíteros. Então, na realidade, não são os presbíteros que pastoreiam mais o rebanho, são indivíduos que pastoreiam grupos menores, sem nenhuma condição para isso. E o pastor, ele já não pastoreia, ele facilita o processo. Tanto é que os presbíteros, junto com o pastor, não são chamados mais de pastores, são chamados de facilitadores nessa estrutura administrativa. Ora, isso não foi recebido do Senhor, por isso eu não posso entregar. Isso é fruto da minha própria imaginação, isso é fruto da minha própria percepção. E o apóstolo Paulo está dizendo, é por isso que se ensoberbecem, porque eles tiveram uma grande ideia, eles tiveram um clique, perceberam uma coisa que o mundo nunca percebeu, que a igreja de Cristo nunca entendeu. Paulo disse, não, quem é que te fez sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? Tudo o que eu tenho, recebi do Senhor. E tudo que eu ensino veio das mãos dele, é da palavra dele, está revelado nas Escrituras. É ensinado, e não é um versículo que me dá a garantia disso, é uma teologia bíblica. As pessoas usam até para o engano esse conceito, toda doutrina tem que ser bíblica, não é? Ela é bíblica. Eu costumo dizer, nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado num culto, mas tudo que é praticado na Bíblia, tudo que é praticado num culto deve estar na Bíblia, deve proceder da Bíblia, mas nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado num culto. Por que é assim? Porque existem verdades inequívocas reveladas por Deus que tiveram um tempo determinado na história e eles passaram por ordem divina. Usar isso hoje é caminhar ao caminho contrário, é fazer o que ele mandou quando ele já disse e isso passou. É como querer circuncidar, é como querer fazer festas judaicas. Isso não tem fundamento. Cristo já veio, isso não tem mais sentido para a igreja de Cristo. Tudo que eu tenho foi recebido. Eu sou diferente de Apolo, porque Deus fez assim, no sentido de que ele me colocou para plantar e Apolo para regar, eu lancei o fundamento, ele edifica, mas tudo isso foi ordenado por Deus, e isso é dele, nada que eu tenho procede de mim mesmo. Outro aspecto importante, e agora esse é um texto interessante, porque na sequência diz, e se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tivera recebido. Se você recebeu, por que você se vangloria? Porque você age como quem não recebeu, como quem é dono disso. É capaz, eu não duvido que existem igrejas que são capazes até de fazer uma patente para alguma prática nova que elas criaram. Para quem alguém fizer, tem que pagar ao royalty, alguma coisa para essa empresa. É por isso que a Bíblia é clara, o que de graça recebeste, de graça dai. Esse é um princípio inequívoco do fato de que o que nós temos é dado por Deus e não pode ser vendido. E ninguém pode pagar por isso. A lógica da Escritura vai mostrar que quando o indivíduo não tem esse entendimento, ele caminha então para a soberba. É o que Paulo vai mostrar como a soberba se revela agora. E é interessante que os comentaristas, né, você
Você vai pegar, por exemplo, o material do Dr. Joe Bick, ele vai comentar esse verso aqui, mas ele não vai dizer com todas as letras que ele está diante de uma ironia, né, porque é difícil falar de ironia, né, mas o Matthew Henry diz, isso é uma ironia, né, diretamente Charles Hodge vai comentar esse texto, vai dizer, isso é uma ironia. Ele diz, a ironia tem que ser usada com muita cautela, porque ela não tem que ser usada para ferir ninguém, mas para estabelecer a verdade, para mostrar quão ridículo é o pensamento contrário. Aí ele diz, veja que ironia, verso 9, já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós. Veja que Paulo está dizendo, vocês chegaram a se tornar reis, veja que vocês já estão fartos, vocês já são ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que nós viéssemos a reinar convosco. Vocês já chegaram ao topo, vocês já são reis, vocês já têm domínio e reinam sobre todos. Quem dera, ele disse, quem dera nós viéssemos a reinar convosco. Também nós, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo está dizendo, o caminho que vocês estão seguindo, vocês se fizeram reis, senhores, e vocês têm domínio, vocês não são servos. Ele está dizendo, quem dera para que nós pudéssemos reinar com vocês também. Para que pudéssemos reinar com vocês também. A soberba, ela não transforma um homem em servo, mas em rei. Não aquele que dá a vida pela igreja, mas aquele que usufrui e que toma e que se apodera do que é da igreja. O soberbo, ele acha que tem, por isso ele precisa receber. A lógica que ele possui é exatamente oposta ao que as Escrituras estabelecem. Agora Paulo vai mostrar o caminho que deveria ser seguido. Verso 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. A mim me parece que o Senhor não nos colocou como cabeça, mas para que fôssemos condenados à morte. Na sequência do texto ele diz, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a homens quanto a anjos. A sequência, a maneira como o apóstolo Paulo lida com essa expressão e como ele estabelece um conceito que eu diria rico, não é? Porque me parece que é assim que Deus nos trata. Nós somos um espetáculo ao mundo. Nós somos um exemplo para o mundo. Para quê, exatamente? Para que o Evangelho do Senhor sobressaia. Para que a glória do Senhor seja de fato conhecida. A palavra que ele utiliza no verso 4, no verso 9 é interessante, ele diz que é como se fosse um espetáculo, ele usa a palavra um teatro. Ali é como os homens eram expostos, irmãos, à luta com animais selvagens. E eles eram cortados em pedaços diante do público que estava ávido em ver sangue. E que iam se divertir naquele contexto. Eles iam se divertir, até interessante,
que aquele que lutava e vencia não escapava, porque ele ia morrer na próxima luta, ele continuava lutando. Esse que era lançado como espetáculo não era vitorioso, ele vencia no momento e morreria em seguida. No outro combate ele morreria, lá ele seria cortado em pedaços de novo, seria tratado como um criminoso, como alguém que foi condenado e era exposto dessa forma. Pessoas que eram apontadas para a morte. Eles foram, Paulo diz, nós somos colocados para esse fim, para morrer, como gladiadores. Eles lutam entre si e morrem. O princípio do apóstolo Paulo é nos ensinar que Deus havia colocado aqueles homens trazidos diante do mundo, como os imperadores romanos traziam os combatentes nas arenas para mostrar, para expor ao mundo a sua força. Eles traziam alegria para aquele povo que se animava diante das mortes ali. Certamente. Era o fim, era o propósito do imperador. Era levar aqueles homens a trazer diversão à população. Os apóstolos foram colocados por Deus para manifestar o poder da graça divina, para confirmar a verdade da sua missão e a verdade da doutrina, e para que a religião verdadeira fosse propagada pelo mundo. A distinção em ser trazido para uma arena, como eles foram, era o fim e o propósito. O imperador era para trazer diversão ao povo. O Senhor era para fazer conhecida a verdadeira religião em todo o canto da terra, e a verdade do Evangelho fosse confirmada por meio de sinais e prodígios dos apóstolos, como a Escritura nos ensina. O ofício apostólico era um ofício honroso, irmãos, mas tinha perigo e era um ofício que trazia suas grandes dificuldades. Eles foram feitos espetáculos para os homens e para os anjos, como o verso 9 diz. Por que eles sofriam? Por que eles são trazidos para essa luta? Por que os homens e os anjos testemunham disso? Eles testemunham da paciência, do sofrimento, da perseguição e da magnitude da obra do Evangelho. Aqueles homens sofriam por causa da verdade. Paulo diz, eles sofriam pelo espetáculo, nós sofremos por causa da nossa fidelidade a Cristo. E como nós sofremos? Por que nós sofremos? Porque a nossa pátria não está aqui. O tesouro da igreja não se encontra nesse mundo. E nós somos entregues como espetáculo ao mundo, para que eles saibam que a glória dessa terra se apagará. Era esse o fim, era essa a glória da mensagem que ele estava trazendo, e é esse o reino que ele está estabelecendo. E nós vamos vencer pelo poder da graça do Evangelho. Nosso trabalho é duro e difícil, mas é honroso, Paulo diz. É perigoso, mas é glorioso. Deus será honrado na nossa vida. A religião, ela será acreditada pelo modo como nós vivemos. O mundo verá e vai se maravilhar diante da resolução que nós tomamos. A nossa paciência, a nossa constância é invencível, porque a nossa força vem de Deus e o nosso reino não pertence a esse mundo. Nós nos tornamos isso por sua causa.
diz o apóstolo Paulo. É por causa da igreja que nós passamos por isso. Isso me impressiona e me traz reflexão sobre a vida ministerial, sobre o pastorado, sobre o presbiterado. Nós não somos, irmãos, administradores de igreja. Eu digo isso aos presbíteros. Nós não somos administradores da igreja no sentido técnico, financeiro. Nós somos pastores de alma. Nós devemos cuidar da alma do rebanho. Nós devemos cuidar da vida do rebanho. Para que a igreja veja e diga: essa religião é verdadeira. Porque o que eles buscam é nos conduzir para a glória do reino de Deus, a glória do reino do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Paulo disse: está chegando o fim. Até agora, o que eu recebi foi sofrimento, fome, sede, nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Paulo diz: exatamente esse é o nosso trabalho. No verso anterior ele diz: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. O que nós passamos é para que vocês vejam a glória desse evangelho. O que não aparenta sabedoria, vocês vão provar da sabedoria no meio do sofrimento dos apóstolos, que são o fundamento da igreja, que representam os líderes que lançam o fundamento da igreja, que é Cristo. Lembre-se, a igreja de fato é apostólica, e esse é o fundamento que a igreja é edificada em Cristo Jesus. Ora, olhando as palavras de Paulo no verso 11, eu lembro de Cristo. Ele disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse: estou começando meu ministério. Está lá em Mateus capítulo 3. Ele está dizendo: eu estou iniciando o meu ministério. Ele foi batizado ali naquele momento com João Batista. O Espírito veio sobre ele. E ele, naquele momento, inicia o ministério dele. E a primeira coisa que acontece com ele é tentado por Satanás. E logo após ele vencer Satanás na tentação, no início do seu ministério, ele já é lançado às feras. E é naquele mesmo momento, quando ele vence a tentação, ele chama os discípulos e diz: eu estou indo para Jerusalém. Começa agora a minha caminhada para Jerusalém. Capítulo 4 de Mateus. Você vai encontrar no capítulo 15 de Mateus a mesma declaração. E lá no capítulo 15, 16 particularmente, quando Cristo declara assim aos discípulos, depois de ouvir da boca de Pedro, a quem Deus revelou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Logo depois de declarar isso, Jesus disse: eu estou indo para Jerusalém de novo. E lá em Jerusalém eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou ser crucificado, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitarei dentre os mortos. Quando Cristo chamou Paulo, naquele glorioso dia, lá em Atos capítulo 9, ele disse: você vai saber o quão importa sofrer por causa do meu nome. E num dado momento, na sequência da caminhada de Paulo, os profetisas e o profeta chegam para ele, amarram ele com cinto e dizem que vai sofrer perseguição na cidade tal, ele vai morrer, vai passar por isso, e ele descreve todo o sofrimento dele. Paulo disse, depois de ouvir da igreja: não vá, porque você vai sofrer. Paulo disse: eu não estou apenas preparado para sofrer,
Eu estou preparado para morrer por causa de Cristo. Ele segue o exemplo de Cristo, que disse: eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser sepultado, ao terceiro dia ressuscitarei. Então mesmo Pedro, a quem Deus revelou quem era Cristo, disse: Senhor, não vá, tem pena de ti mesmo. Jesus disse: arreda de Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Não é essa a glória que vem buscar. Não é aqui a casa do meu povo. Eu vou preparar a morada para que onde eu esteja, estejam eles também comigo. Os apóstolos, eles são imitadores de Cristo. A igreja, ela deve, olhando para a Escritura, imitar a Cristo. E nós sabemos disso de tal maneira que só posso resistir isso em Cristo. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: é isso que nós temos feito até então. Agora, você vai ver Paulo dizendo à igreja e confortando a igreja que é perseguida no mundo, com essas verdades aqui. Ele vai dizer: nem fome, nem nudez, nem angústia, nem ansiedade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se isso não é suficiente, você pode passar por isso. Você foi liberto do pecado. O reino de Deus, o seu reino não é nesse mundo. A expectativa é essa. O nosso sofrimento nos faz mais parecido com Cristo, a nossa luta nos faz mais parecido com Cristo. Ora, o Cristo que fez isso, que viveu dessa forma e morreu para a nossa redenção, é o padrão dos apóstolos. E Paulo vai dizer: sede meus imitadores. É a igreja que vai seguir o mesmo caminho. Essa é a sabedoria que o mundo não conhece. É por isso, irmãos, que nós não nos apegamos à ideologia nessa terra. Não, é por isso que as formas de autoritarismo odeiam o Evangelho, porque a igreja de Cristo, ela não depende da glória dessa terra. Nós temos uma pátria celestial. Exatamente o ensino que o apóstolo Paulo nos traz. O exemplo de Paulo não é apenas no sofrimento, mas é também no modo de trabalhar. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Sabe por quê? Nós dependemos de Deus. Isso não significa que o meu trabalho depende dos outros. Eu procuro viver daquilo que eu produzo. Essa é uma linguagem paulina utilizada na carta aos Tessalonicenses. Ele diz isso várias vezes. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer isso. No verso 24 em diante, Paulo vai dizer: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, para ter com que socorrer ao necessitado. E aqui ele está dizendo: esse é o padrão, nós fizemos com as próprias mãos. Ele não está negando o que ele acabou de dizer: nós dependemos de Cristo, tudo que temos foi recebido dele. Uma coisa não exclui a outra. Você que depende de Cristo não depende dos homens, depende de Deus. É por isso que você trabalha para ser independente, por isso que você trabalha para não depender dos outros, é por isso que o filho tem que ser ensinado a não depender dos pais, é por isso que o cidadão tem que trabalhar para não depender de governo, é por isso que nós precisamos trabalhar para depender somente de Deus, porque não somos escravos dos homens, nós somos servos de Deus, nós trabalhamos com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Paulo disse: esse é o exemplo para a igreja. Entenda isso, irmãos, eu não estou
me opondo a ninguém que por real necessidade dependa de alguma situação, por doença, não se sinta ofendido por causa disso. Mas se você pode trabalhar e não trabalha, se você tem saúde para trabalhar e não trabalha e prefere depender do governo, você está em pecado. Isso não é o padrão do Evangelho. Você precisa trabalhar, porque você depende de Deus. Você depende de Deus. Se você não pode, tudo bem. É por isso que o argumento de Paulo em outro momento é: aquele que pode trabalhar e não trabalha não deve comer. Esse é o argumento de Paulo em outro momento. Ele não diz aquele que não trabalha e não come, é aquele que não pode trabalhar, ou aquele que não quer trabalhar. Não é o indivíduo que não tem condições, é o que não quer, ele decidiu não trabalhar. E esse que não trabalha não deve comer. É um padrão no sofrimento, é um padrão no modo de trabalhar. Ele disse: esse é um exemplo para a igreja. Nós somos servos de vocês, da igreja. Nós somos ministros de Cristo, dispenseiros do mistério de Deus. E o que nós pensamos, o que nós somos, é o que nós recebemos dele. E o que nós recebemos dele, nós com diligência trabalhamos daquilo que recebemos dele. E aí você vai agora entender o finalzinho do texto, né? Finalzinho do texto. É por isso que ele consegue, é por isso que o nosso coração talvez lide melhor com as coisas desse mundo, com o desrespeito, com a injúria. É por isso que porque nós não dependemos de nós não retrucamos, nós dependemos de Deus, então nós somos misericordiosos. E ele diz assim: quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos reconciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Até agora. O que temos recebido e como nos consideram. O que leva alguém a ser injuriado e bendizer, se não for o poder da graça do Evangelho? O que leva alguém a suportar a perseguição? Quando caluniado, buscar a conciliação. Lembre-se das palavras de Pedro, num outro momento na sua carta, descrevendo acerca de Cristo e nos ensinando como viver. Ele diz assim: Jesus Cristo foi esbofeteado e não revidou, caluniado e não respondeu. E ele diz, ele mostra as palavras de Paulo aqui. Aí ele diz: para que servisse de exemplo para nós. Porque eu sei de quem eu recebi, e eu sei que não sou digno. Foi-me dado amor quando eu o odiava. Eu fui feito amigo dele quando eu era seu inimigo. Ele me salvou quando eu buscava os meus próprios desejos. Ele não me deu o que eu merecia. Esse é o glorioso teatro para o mundo. A glória do Evangelho de Cristo. É isso que o mundo precisa ver. É isso que o mundo precisa ver. O que leva a igreja a tanta divisão é não saber
o que somos, nem de quem temos recebido todas as coisas. Consideramos alguém superior ao outro porque não sabemos que todos receberam de Deus, e é por isso que nós nos ensoberbecemos e até tratamos os outros com superioridade em detrimento dos outros, como se aquilo que ele tivesse fosse dele, não recebido da parte de Deus. Você percebe como é fácil o nosso coração é inclinado para o mal, sem o Evangelho de Cristo diante dos nossos olhos. Nós não temos como viver nesse mundo de modo santo. A vingança é o que sai imediatamente do nosso coração. O desejo de ver o mal na vida daquele que me faz o mal é o primeiro pensamento da minha mente. É por isso que você deve fazer bem àquele que te faz o mal. Você deve orar por aquele que te persegue. Você não deve caluniar quem você sabe que te calunia. Esse é o caminho mais fácil. Certa vez, eu encerro aqui, certa vez uma luta de um determinado irmão, num determinado momento do meu pastoreio, está vivendo uma crise profunda no meio da sua família. E naturalmente, no meio da briga familiar, muita calúnia, destruição de reputação, muito forte isso. Então, ele se armou para se defender, indo atrás de cada um e falando, e quem ele sabia que havia falado mal, ele ia atrás para desfazer. Então nós sentamos para conversar, eu disse, não faça isso. Não há como você correr atrás disso mais. Porque quando você for se defender, você vai ter que falar mal da pessoa. E se você falar mal da pessoa, você pagou com a mesma moeda. E tudo que você quer é pagar com a mesma moeda. Esse irmão, passaram-se muitos anos depois, eu o encontrei em determinado lugar. E ele disse para mim, pastor, foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, foi aquela. Foi a mais difícil que eu tomei naquele dia. Mas foi a mais acertada. Porque hoje nós conseguimos reconciliação na família, entre nós, porque nós não ficamos destruindo a reputação um do outro. Não se destruiu tudo. Como eu posso fazer isso, irmãos? Se a minha honra não for maior que a honra de Cristo, se a minha glória não for mais importante que a glória do Evangelho, e se o meu nome não for maior que o nome de Cristo. Se for assim, eu conseguirei. Se eu viver dessa forma, sabendo quem eu sou e sabendo quem Deus é, nós conseguiremos, pela graça de Deus, lutar pela paz no meio da igreja. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.